Cirurgia de revisão. Quando é possível corrigir uma cirurgia plástica? Olá, meu nome é Janor Codebella Filho, eu sou cirurgião plástico. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes deixa os pacientes em dúvida, que é a cirurgia de revisão. Quando é que a paciente precisa ser submetida a uma cirurgia de refinamento ou de correção de uma cirurgia plástica prévia? Isso acontece muito mais do que vocês imaginam, mesmo porque o número de cirurgias plásticas hoje realizado no Brasil é gigantesco. Inclusive o Brasil passou os Estados Unidos e nós somos o primeiro país no mundo em cirurgias plásticas. Então, quanto mais se opera, maior a chance de ter algum retoque, alguma revisão ou algum refinamento da sua cirurgia plástica. A cirurgia de revisão, ela pode ser realizada nos casos estéticos, nos casos reparadores, dependendo de cada paciente, mas isso não quer dizer que houve um erro na sua cirurgia prévia. Isso pode acontecer por diversas causas e nós vamos estar comentando aqui o que pode levar à necessidade dessas cirurgias revisionais. Um dos problemas: cicatrização, edema residual. Uma paciente tem um excesso de flacidez, muitas estrias, e isso atrapalha muito o resultado das cirurgias plásticas. Então, são vários fatores individuais ou que somados levam, depois de um determinado tempo de cirurgia, no mínimo entre 6 meses a um ano, dependendo do tipo de cirurgia, a necessidade então dessa cirurgia revisional. Muitas pacientes, elas podem ter a necessidade dessa revisão da cirurgia. E os casos mais comuns que a gente vê na prática clínica são as mamas ficarem um pouco mais afastadas, ou as próteses ficarem um pouco mais lateralizadas, ou uma assimetria mamária, ou uma lipoaspiração onde ficou uma diferençazinha entre um lado e o outro, alguma deformidade de lipoaspiração, ou, como eu já comentei com vocês, o tal do edema residual. Na cirurgia, você vai lá e retira todo aquele excesso de pele. Porém, a paciente tem um certo grau de flacidez, então ela vai inchar, vai ter o edema pós-operatório, que é normal, todas as pacientes vão passar por isso. E quando reduz esse edema aí por volta do terceiro mês, você vê que, devido a esse estiramento da pele pelo inchaço, fica uma sobrinha de pele, fica uma flacidez residual pós-edema, que é passível de correção, muitas vezes até somente com anestesia local, sem a necessidade de uma anestesia geral ou qualquer outro tipo de anestesia. Porém, quando a gente pensa em um refinamento, um retoque, uma revisão da cirurgia, nós temos que pensar também nos prazos de cicatrização. Por isso que o ideal, dependendo do tipo de cirurgia e do tamanho da revisão, varia entre 6 meses a um ano, às vezes até um pouquinho mais. Para a gente poder falar que todo o processo cicatricial já se encerrou, ele pode levar até 18 meses. Mas como a grande parte desse processo cicatricial ele é mais rápido, a gente consegue fazer essas pequenas revisões em torno de 6 meses. E quando são revisões maiores, onde nós precisamos voltar para o centro cirúrgico, aí o ideal então é aguardar um ano do pós-operatório para poder fazer esse tipo de cirurgia. E lógico que a importância, até na primeira cirurgia, até para você tentar evitar um retoque, uma revisão cirúrgica ou um refinamento, é você procurar um cirurgião plástico que seja credenciado no quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, até para poder fazer a sua consulta, o seu exame físico, o seu planejamento cirúrgico. O que nós vemos hoje em dia são muitos pacientes que chegam ao consultório querendo fazer uma nova cirurgia ou uma revisão da cirurgia, que foram operadas por cirurgiões não cirurgiões plásticos, e às vezes até por clínicos não cirurgiões plásticos. Aí é quase certo que todos esses procedimentos terão que passar por uma revisão. Se você fez algum tipo de cirurgia plástica
e acha que precisa fazer algum tipo de revisão, de correção ou um pequeno refinamento, primeira coisa é procurar um cirurgião plástico para fazer a sua consulta e o seu exame físico. E na grande maioria das vezes, essa correção precisa ser analisada caso a caso, precisa ser customizada paciente a paciente, para que você tenha um melhor resultado pós-operativo. Se você tem dúvidas sobre sua cirurgia plástica, se você acha que precisa fazer um refinamento, uma revisão cirúrgica, uma correção, entre em contato, pode deixar seu comentário ou agende a sua cirurgia e nós conversamos com você e vamos lhe dar essa resposta que tanto você quer. Se realmente tem a necessidade da revisão e qual o grau de correção que é o seu caso. Até lá!